Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física, né, para a 7ª etapa, tá? Eu sou a professora Jucimara Brito e eu convido vocês, né, a ver qual será a aula que nós vamos desvendar hoje. Vamos lá? Muito bem, então a nossa aula é a 17 e nós vamos falar sobre o envelhecimento, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou chamar aqui os nossos personagens para a gente falar um pouquinho das fases que antecedem ao envelhecimento. Então aqui está os nossos personagens. Então a gente sabe, né, que a nossa vida ela é dividida aí em fases. Começa lá na infância com aquele bebezinho que vocês estão vendo ali na pontinha e vem crescendo, virando criança, né, um pouco maior na primeira, segunda, terceira infância. Passa a ser um adolescente, passa depois a ser um jovem, chegando à idade adulta e terminando aqui na velhice. E a gente sabe que em cada fase, né, acontecem coisas diferentes, o nosso corpo muda, a gente ganha peso, a gente emagrece, o aspecto físico ele vai se modificando, certo? Então, antes do envelhecimento, a gente passa por todas as outras fases, a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, até chegar no envelhecimento, certo? Mas eu pergunto a vocês, o que será um envelhecimento? Vamos descobrir? Muito bem. Então, o envelhecimento, ele é um fenômeno natural da nossa vida, tá? É normal, vai acontecer com todo mundo, tá? E o que acontece? Vai acontecer algumas alterações no nosso organismo, que é considerado normal. E aí nós vamos ver que modificações são essas um pouquinho mais à frente, tá? Mas antes eu convido a vocês a assistir um vídeo para vocês entenderem, né, como acontece o envelhecimento dentro do nosso corpo. Vamos lá? Olá, alunos! Vamos falar sobre o processo de envelhecimento. Bem, esse fenômeno natural está associado à multiplicação das nossas células, ou seja, quanto mais novos nós somos, mais as nossas células vão se renovar, vão se regenerar. Mas a partir dos 25 anos, esse processo de multiplicação celular começa a desacelerar, ou seja, as nossas células já não vão se renovar com tanta frequência. A gente observa isso pela nossa pele. Há uma grande diferença entre a pele de uma pessoa mais jovem, um bebê, um adolescente e uma pessoa idosa. No caso da pessoa idosa, a pele ela já vai perdendo a elasticidade e já fica mais delicada. Bem, o processo de envelhecimento, ele é influenciado pelo nosso estilo de vida. Por isso que é importante dormir bem, alimentar-se bem e fazer exercícios. Todos esses fatores vão ajudar a retardar ou a acelerar o processo de envelhecimento. Bem, espero que você tenha gostado. E aí, viu como é fácil de entender esse processo de envelhecimento? Então, de acordo com a professora Sara, né, nós vimos que o processo de envelhecimento acontece quando as nossas células elas não têm mais capacidade de se regenerar, certo? E aí eu quero apresentar para vocês agora, né, as dimensões desse envelhecimento. O que será que acontece durante esse processo? Vem comigo. Então, de olho na cartela. Então, nós temos aí a dimensão biológica. Essa dimensão aqui, ela está relacionada tanto à questão das características físicas que vão se modificar e também das características funcionais, ou seja, do funcionamento do nosso organismo. Nós temos aqui a cronológica, que está relacionado à nossa idade, tá? Lembra lá, todo ano a gente tem o nosso dia de cantar o parabéns, que é pelo nosso aniversário. Então, aí nós temos a dimensão cronológica, que é a questão da idade. Lembrando que nem sempre essa condição cronológica vai acompanhar a biológica. Tem muita gente que tem uma certa idade, mas que não aparenta, certo? A outra dimensão que nós temos é a questão social. Essa dimensão, ela está relacionada aos papéis que a gente exerce dentro da nossa família ou dentro da sociedade, tá? Vamos ver cada uma delas, tintim por tintim. Vamos lá.
Então, primeiro, a dimensão biológica, como eu falei para vocês, ela vai se expressar pela alteração estrutural e funcional do nosso corpo, ou seja, as mudanças físicas, tá? Aí vocês têm uma imagem que dá para a gente perceber o que está acontecendo aí. Esta pessoa está em processo de envelhecimento. Como é que a gente consegue perceber isso? Pelos cabelos grisalhos, né, pela diferença da pele, como a professora Sara falou, que o viço, né, a elasticidade a gente vai perdendo com o tempo, principalmente se a gente não tomar os cuidados necessários, tá? Por isso que é importante protetor solar, se alimentar bem, né, para que isso vai acontecendo devagar, tá? Além do aspecto físico, tem a questão funcional também, que é do funcionamento dos nossos órgãos, do nosso coração, do nosso cérebro e assim por diante. Seguindo, nós vamos para a dimensão cronológica. Como eu falei para vocês, essa aí ela é mensurada através do calendário católico romano. E é como eu falei para vocês, né, sobre a nossa data de aniversário. Todo ano, né, as pessoas da nossa família cantam aquela música pra gente, e aí a gente já sabe que ganhou mais um ano aí para conta, né? Lembrando que é considerado uma pessoa idosa a partir dos 60 anos, e isso de acordo com a ONU, tá? A Organização das Nações Unidas, tá certo? E a outra dimensão que nós temos é a dimensão social. Como eu falei para vocês, essa aí está relacionada aos papéis que a pessoa exerce dentro da sociedade e dentro da família. Da sociedade está relacionado à questão da profissão, tá? Se vai ser um professor, um escritor, um poeta, um pintor, né? Um médico, advogado e assim por diante. É a função profissional que ele exerce dentro da sociedade. E também tem a questão dos papéis na família, o pai, o avô, a mãe, né, irmã, primo e assim por diante, né? Então, está relacionada essa questão da dimensão social. Então, nós vimos aí dimensão biológica, dimensão cronológica, que está relacionada à idade, e a dimensão social. Lembrando que a cronológica, a biológica e a social também às vezes não acompanham, tá? Elas não estão muito bem relacionadas. Tem muita gente que depois dos 60 anos continua trabalhando, certo? E vamos prosseguir. Agora nós vamos falar a respeito da genética, da hereditariedade, do ambiente, né, do estilo de vida que a gente tem, o quanto eles exercem uma força sobre esse processo de envelhecimento, tá? Então, o primeiro que eu vou trazendo aqui para vocês é a questão da genética. A gente sabe que a hereditariedade tem uma grande força, né, sobre o nosso processo de envelhecimento. Isso se a gente não tiver um bom estilo de vida, né? Porque o exercício físico, a boa alimentação, eles podem modificar aí os nossos genes, né? E fazer com que a gente seja uma pessoa saudável. Não porque que meu pai e minha mãe tiveram, vamos supor, obesidade, eu vou ter que ter também. Tudo isso vai depender do quê? Do meu estilo de vida. Então, a genética aqui, ela tem uma grande força, mas a gente pode modificar, tá? Se cuidando. Ou mesmo amenizar, tá? O próximo que nós temos aqui é o estilo de vida. Se eu me alimento bem, se eu durmo bem, se eu faço exercício físico, tá? Ou se eu sou aquela pessoa sedentária. A gente sabe que quem é sedentário, que não pratica exercício físico, né, tem a tendência o quê? A adoecer mais rápido, a adoecer mais vezes no caso, tá? Então, o estilo de vida está relacionado à nossa alimentação, ao exercício físico, a questão da hidratação também é super importante nós tomarmos água, principalmente aqui na nossa região, tá certo? E ter uma boa alimentação, verduras, frutas, legumes e assim por diante. O próximo fator está relacionado ao ambiente, ou seja, o espaço onde a gente vive. E não é só relacionado ao ambiente nossa casa, mas a cidade, né, o município onde nós estamos inseridos. Será que a gente tem aí os fatores básicos para uma boa saúde, né? A questão da alimentação, da segurança, né, da escola e assim por diante, tá? Então, o ambiente ele tem uma força enorme
relacionado a essa questão do processo de envelhecimento. Se você vive numa cidade bem organizada, se você tem a sua casa bem organizada, se você tem acesso à saúde, segurança, escola, é lógico que você vai ter uma expectativa de vida maior do que aquelas pessoas que não têm, certo? E agora sim, nós vamos ver aí mais a fundo a questão da dimensão biológica. O que será que muda, né, fisicamente e funcionalmente no nosso corpo? Vamos lá? Muito bem, então vou apresentar para vocês agora algumas mudanças físicas, porque eu tenho certeza que isso aí dá para vocês perceberem, né? Olhando para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, ou para os nossos vizinhos, a gente consegue perceber quando eles estão entrando aí nesse processo de envelhecimento. Então, a primeira coisa que a gente percebe é o aparecimento de rugas, a perda da elasticidade e viço da pele, né? Lógico, nós vamos perdendo aí a elasticidade, o colágeno, então a nossa pele vai começando a enrugar, vai ficando um pouco mais seca, então a gente precisa tomar cuidado. Normalmente, quando a gente é jovem, a gente acha que não precisa passar nenhum creme no rosto, nenhum creme no corpo, mas não é bem assim, principalmente se a gente não tem um estilo de vida muito bom, tá? Outra mudança é a diminuição da força muscular, da agilidade e da mobilidade das articulações. E isso só vai acontecer se nós não praticarmos exercícios físicos. Por isso que é importante a gente ter esse hábito desde a nossa infância. Porque se a gente se movimenta bastante, brinca muito, né? Tanto na infância quanto na adolescência, possivelmente na vida adulta e no processo de envelhecimento, a gente também vai se tornar uma pessoa bem ativa. E isso vai fazer com que esse processo de envelhecimento ocorra de uma forma mais lenta. Certo? Vamos prosseguir com as mudanças. O outro aí é a aparição de cabelos brancos e a perda dos cabelos entre os indivíduos do sexo masculino. Bom, em relação aos cabelos brancos, a gente tem aí uma exceção. Normalmente, às vezes, as pessoas que têm cabelo branco muito cedo, o que acontece? É um sinal de família, né? Então, nem sempre a gente pode dizer que aquela pessoa já está no processo de envelhecimento, tá certo? Próximo é a redução da acuidade sensorial, da capacidade auditiva e visual, ou seja, a questão do tato, né? Tem muitos idosos que eles já não têm bastante tato, que eles não conseguem segurar aí um copo de água ou até mesmo segurar qualquer outro material, tá? A questão da capacidade auditiva também, ele perde um pouquinho a audição e visual também. Aí começa a usar óculos, ainda bem que agora existem algumas cirurgias, né, que conseguem ajudar esse idoso ou qualquer pessoa a enxergar melhor. Prosseguindo, nós também temos aí da questão funcional agora. São os distúrbios do sistema respiratório, circulatório, alteração da memória, dentre outros. Além disso, nós temos a necessidade cotidiana de ajuda para desempenhar as atividades básicas, tá? Olha só, lembre-se que eu estou falando para vocês. Isso só vai acontecer se essa pessoa ela não tiver um bom estilo de vida, tá? Porque tudo isso aí o idoso ele pode reverter. Não é que não vai acontecer, vai, mas vai acontecer de uma forma mais lenta, tá certo? Vamos prosseguir com as mudanças agora psicossociais. Vamos lá? Então, nós vamos ter modificações relacionadas à questão afetiva e cognitiva, tá? Normalmente, quando a pessoa está no processo de envelhecimento, ela vai se isolando um pouco. São alguns, tá? Não são todos. E a questão cognitiva também vai modificando, ela já tem uma certa dificuldade para aprender ou para a questão de memorizar as coisas, tá bom? Nessa fase também, o idoso ele já tem uma consciência da aproximação do fim da vida, ou seja, da morte, tá? Prosseguindo, nós temos aí a suspensão da atividade profissional por aposentadoria. A gente sabe que esse período ele é muito sério, ele é crítico na vida de uma pessoa, até porque ela vai parar, né, de servir a sociedade com o seu trabalho profissional e vai, né, eu creio que cuidar um pouco mais da saúde, tá?
Além disso, nós temos aí a sensação de inutilidade, a solidão, o afastamento de pessoas de outras faixas etárias. Isso ocorre muito, por isso que é importante a gente ter um cuidado maior com o nosso idoso, principalmente aqueles que estão na nossa casa, tá? Sempre dê um abraço, não nesse período de pandemia agora, mas quando puder, né? Faça isso pelo seu avô, pela sua avó. E se você mora com eles, aproveitem, mas sempre tomando os cuidados necessários, tá bom? Prosseguindo, nós temos aí a segregação familiar, a dificuldade econômica, muitas vezes só o dinheiro da aposentadoria não dá, tá? E o declínio do prestígio social, experiências de valores, dentre outros, tá? Lembrando que isso não é receita de bolo, vai acontecer quando você envelhecer, tá bom? Só são aí características que a gente pode observar durante esse processo de envelhecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre envelhecimento e agora nós vamos à nossa dinâmica local interativa. Então, nós temos aí duas questões para vocês responderem, tá? Vocês vão ler. Primeiro, na sua opinião, qual das dimensões causa maior impacto na vida de uma pessoa que está em processo de envelhecimento e por quê? E o outro é, você possui idosos em sua família? Como é a sua relação com eles? Escrevam aí no chat para mim, tá bom? Temos mais alguma questão? Vamos lá, questão 2. Atividade 2 é simulando sua velhice. Agora que vocês já conhecem as mudanças que ocorrem durante o processo de envelhecimento, façam um autorretrato simulando a sua velhice. E descreva como você se imagina quando tiver seus 70 anos. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, né, como é que eu me imagino daqui a um tempo, tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta para interagir.
Muito bem, alunos, estamos de volta. Vamos começar a nossa interatividade, vamos começar a interagir, tá? Então, eu deixei aí para vocês duas atividades, sendo que a primeira está relacionada a algumas questões que eu queria que vocês respondessem, sobre qual a dimensão que vocês acham que é mais grave para um idoso, né? O que pesa mais nesse processo. Perguntei também como é que é a relação de vocês com as pessoas idosas, né? Se vocês moram com elas, se vocês convivem com alguém. E lá na segunda questão eu pedi para que vocês falassem um pouquinho a respeito de como vocês se imaginam com 70 anos de idade. Certo? Então, eu vi aqui, ó, algumas pessoas falando, deixa eu ver aqui. Giovana, a Giovana colocou aqui que, graças a Deus, ela se dá muito bem com os avós, né? Ter avô é uma coisa que a gente não consegue explicar. Os nossos avós são os nossos segundos pais, né? Eles nos mimam um pouco mais que os nossos pais, né? Então, aqui ela fala que é muito boa a relação... A Celiane também diz que já viveu com alguns idosos que vivem, diz que a relação é muito boa, é prazerosa. Vocês sabem que com eles a gente pode trocar experiências de vida, né? Normalmente eles gostam de contar as histórias por quais eles já passaram. Isso é interessante pra gente, né? Que tá passando aí por uma fase da vida que é a fase adulta, tá? Quem mais participou aqui? Giovana, Valesca, Celiane, o Paulo... Paulo falou que não tem idoso na família, mas deve ter algum vizinho, né, Paulo? E aí, como é a tua relação com ele? Tô sentindo falta de uma coisa aqui, olha, vocês não colocaram como é que vocês estão se imaginando daqui um tempinho. Só a Cleudiane colocou que ela se vê como uma pessoa introvertida, ou seja, uma pessoa mais tranquilinha, mais na dela, tá? E aí, eu quero que vocês me respondam, vamos participar? E assim eu vou falando um pouquinho para vocês lá da questão, tá? Então, eu acho, na minha opinião, o que mais pesa para uma pessoa idosa durante esse processo é a dimensão social. Eu acho que quando ela entra nesse processo de aposentadoria, meu Deus, de aposentadoria, eu acho que como ela vai parar de ir ao trabalho, ela vai sentir um baque mais forte. Tá? A gente sabe que o cronológico, a questão da idade, conta muito para muitas pessoas, né? E o biológico também, que é as mudanças físicas e funcionais. Me desculpem, mas eu acho que essa questão do papel social, de você ter uma profissão, de ajudar outras pessoas, quando você para de fazer isso, de uma certa forma, é um baque, né? Pode ser um alívio aí nas primeiras semanas, né? Mas depois você acaba ficando incomodado por ficar muito tempo parado, mas ainda bem que tem aí várias atividades que os nossos idosos podem fazer, mais uma vez relembrando que não nesse período que nós estamos vivendo, né, com a pandemia, mas que futuramente, se Deus quiser, poderão novamente experimentar isso, tá? Vamos ver aqui, quem mais? Lorena, a Lorena falou que os avós dela são muito fofos, que eles adoram contar sobre o que já passou na vida deles, né? O Paulo falou que ele se imagina muito ativo quando ele tiver 70 anos e o Deni se imagina como um idoso divertido. Isso é bom, viu? Ter humor durante todas as fases da nossa vida é muito importante para que a gente viva a vida com mais leveza, tá? Quem mais vai participar? Vai, escreve aí no chat. Tô aqui, ó, esperando vocês. Tá bom? E aí, lá na primeira questão, eu perguntei também sobre a convivência, né? Eu tenho uma relação muito boa com os meus avós, tive bisavós até os meus 18 anos, né? Também era uma relação muito boa, conversava muito com eles contavam muitas histórias, principalmente porque eu sou do interior, então tem muitas histórias, assim, da região que eu gostava muito de ouvir, que eu tenho boas lembranças da convivência com eles. Eu espero que vocês também tenham, tá bom? Vamos lá, tem mais alguém aqui? Sueli está se apresentando, sejam bem-vindos todos vocês à nossa aula,
tá bom? E vamos lá à segunda questão. Na segunda questão, eu pedi que vocês me falassem como é que vocês se imaginam com 70 anos de idade. Então, eu espero que eu seja uma idosa muito divertida, né? Que eu goste de dançar, porque hoje eu amo dançar. Então, eu espero que eu leve isso para a minha vida inteira, que eu seja muito ativa, que eu seja muito sorridente, certo? E aí, vamos terminando aqui a nossa participação pelo chat e agora eu vou colocar o gabarito para vocês, tá? Vamos lá? Então, lá na primeira, muito bem, no gabarito do 1 primeiro, por favor. Muito bem, então lembrando que essa resposta do gabarito da atividade 1 era subjetiva, tá? Era um comentário de vocês mesmo, então cada um falou aqui o que acha. Agora sim, vamos lá para o 2. Também é uma resposta subjetiva, e aí eu quero colocar um comentário para vocês que é o seguinte: a gente sabe que o envelhecimento ele é um processo natural da nossa vida que vai acontecer com todo mundo. A gente só precisa fazer o quê? Atrasar um pouco isso aí. E isso a gente faz através do quê? Da atividade física, da alimentação, do sono, da hidratação, ou seja, a gente pode aí postergar esse envelhecimento, ou seja, fazer com que ele ocorra de uma forma mais lenta, tá? Prosseguindo, muito bem, esse foi o nosso gabarito, tá certo? E eu aproveito esse finalzinho da nossa aula para convidar vocês amanhã para o nosso praticando. Não esqueçam, esse mesmo horário eu vou estar esperando por vocês para a gente praticar, ou seja, são 4 atividades relacionadas ao conteúdo que a gente viu hoje. Foi um prazer estar com vocês e amanhã a gente se vê no praticando. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.